Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar sobre a telepatia. Vamos ver se isto é realmente real ou não. Vamos fazer uns exercícios, ou eu vou dizer aqui uns exercícios para vocês fazerem. Já chega aqui eu estar a falar da Matrix, estar a falar da espiritualidade. Vamos deixar essas tretas para o lado e vamos fazer algo divertido. Vamos testar se realmente ler os pensamentos, captar os pensamentos das outras pessoas é real ou não. Então nós vamos pôr isso em prática, né, de forma consciente, para saber se realmente isto é um fenómeno real ou não. E antes de eu começar a dizer-vos os exercícios, vamos falar um bocadinho sobre este assunto, né? A ver como algumas experiências minhas e depois vou-vos contar experiências também da minha irmã, para que vocês vejam mais ou menos que todos nós já tivemos esse tipo de experiências e que realmente são coisas reais. Eu vou-vos explicar também como é que as coisas funcionam, desde o meu ponto de vista, desde a minha realidade, para que vocês entendam mais ou menos porque é que nós captamos essas energias ou esses pensamentos, não é? E vamos ao que interessa. Então, eu vou-vos começar a contar uma experiência que quase toda a gente tem, que é, por exemplo, quando alguém te telefona, né? Muitas das vezes tu estás a pensar numa pessoa e essa pessoa telefona-te, tu, olá, e tu, caraca, estava mesmo agora a pensar em ti, né? Então, é normal. Porquê? Porquê que isso acontece? Porque a outra pessoa estava a pensar em ti, estava focada em ti. E eu já vou contar isso, já um bocadinho mais lá para a frente, mas antes disso, deixa-me contar as minhas experiências, para que vocês saibam mais ou menos como é que as coisas funcionam e vocês vão ver que a vocês também vos acontece bastante frequentemente. Ok? Então, por exemplo, a minha irmã, nós dois, agora já não vivemos no mesmo prédio, mas antes, há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, nós vivíamos no mesmo prédio. E então, prontos, isto é só para vos dar o contexto, não é? Então, em um domingo de manhã, eu, lá entre as 8 e 9 horas da manhã, eu estava no computador e de repente apeteceu-me ir à pastelaria comprar pão. Normalmente eu não vou à pastelaria comprar o pão de manhã. Normalmente, especialmente ao domingo, não vou. Mas nesse domingo apeteceu-me. Eu disse, tá bem, vou lá. Comprei os meus pães e olhei para um bolo e disse, olha, eu também vou comprar este bolo, vou levar para a minha irmã, né? Como ela morava no mesmo prédio que eu, está-se bem. Então, comprei esse bolo e comprei mais um croissant de chocolate para o marido dela e não sei se comprei alguma coisa para os filhos, mas alguma coisa comprei. E eu, está bem. Comprei e depois fui bater na porta dela. Tim, tim, tim. Olha, está aqui isto, toma, olha, comprei isto para vocês. E ela, quando viu o bolo dela, e ela, caralho, eu estava com uma vontade tremenda de comer esse bolo. Estava aqui com um desejo, meu, foi como me apetecia comer este bolo, né? Vontade. E eu, simplesmente, captei o pensamento dela. Né? Como eu estava receptivo a fazer a vontade dela, a realizar o seu desejo, então fiz isso. Comprei-lhe o bolo intuitivamente. Certo? Não é que eu tivesse captado o pensamento, mas as minhas ações fizeram com que eu lhe fizesse a vontade, sem eu saber. Tudo, claro, se uma pessoa for uma pessoa mais atenta,
tu se calhar consegues captar, e eu já vou dizer, eu já vos vou contar que isso é possível, né? Mas como eu estava só a seguir, pronto, a minha vontade, pensando que era eu que estava a tomar as decisões, mas na realidade eu não estava a tomar decisões nenhumas. Eu estava receptivo, certo? Não era nada que fosse contra a minha vontade, não era nada que me prejudicasse, não era nada que me ia fazer, só para eu fazer isto ia ficar pobre, né? Então, no momento em que foi captado, eu captei esse pensamento, esse desejo dela, eu tinha as condições, então se realizou. Por exemplo, outra vez, ou num outro dia qualquer, isso já acontece muitas vezes com as minhas irmãs, foi que eu estava aqui no computador e de repente pego no telemóvel, mando uma mensagem para ela e digo assim: Raquel, queres vir? Queres vir à cidade? Bem, eu já vivo dentro da cidade, mas a gente diz a cidade é ao centro da cidade. É aqui a uns 100 metros, 200 metros. A zona das lojas. Apesar daqui ser tudo lojas, mas pronto. Nós dizemos assim. Então, ela, cara, está mesmo agora a pensar em ti, mas não estava, não sei, tinha vontade, mas não tinha vontade. Ainda bem que tu me telefonaste. Sim, vamos. Isso já me aconteceu várias vezes. Tanto eu para ela como ela para mim. Isso, eu e esta minha irmã, já tivemos este tipo de experiências aos montões. Porquê que isto funciona? Porquê que nós captamos estes pensamentos? Porquê? Né? Vocês perguntam-se isto? Porque é família. De certa maneira sim, mas também com os amigos também dá certo. Com os amigos também dá resultado. Depois vamos fazer os exercícios, mas para já vamos deixar isso de lado. Que vai ser, por exemplo, imaginem, para eu vos explicar como é que as coisas funcionam, primeiro tens que saber que todos nós estamos ligados por pensamentos. Existe uma teia mental que nós não conseguimos ver, mas todos nós estamos ligados uns aos outros com teias, como se fossem teias, com fios. Então, vamos fazer assim. Vamos imaginar uma teia de aranha. E tu és o centro da teia de aranha. Só que a outra pessoa, ou eu, também sou o centro. Todos nós somos um centro da nossa teia de aranha. Mesmo que existam interseções com as outras teias de aranhas, mesmo que a gente esteja todos unidos uns aos outros, cada pessoa, cada ser é o centro da teia de aranha. Compreendem? Então, agora nós vamos tentar entender isto. Na teia de aranha existem a teia, né? Que está afiada, né? Faz o seu círculo, não é? Tem várias linhas, cada vez umas que estão mais perto do centro e outras que estão mais longe. Então, as que estão no centro são as pessoas com quem tu tens mais contacto. E normalmente, ou aqueles que tu estás mais apegado, né? Tens mais afinição, né? Então, quem são? Normalmente é a tua família. São os teus irmãos, são os teus pais, é a tua esposa, são os teus filhos, são os teus colegas de trabalho, os teus amigos mais próximos, certo? Então, esses aí são aqueles que são mais propensos a captar os teus pensamentos. Fácil, certo? Certo. Eu sei que eu sei que muitos de vocês não sabiam que estas coisas funcionam assim, mas funcionam. Desde o meu ponto de vista, desde a minha realidade, funciona assim. Vocês depois vejam, né? Pensem um bocadinho e vejam se isto tem sentido ou não. E agora vou-vos contar outra história da minha outra irmã, que é a bruxa da família, é a deusa da família. Eu, pelo menos, já vejo assim, que é uma pessoa que é
muito sensitiva, só que não se dedica a isto, mas ela, a sério, eu ao lado dela sou uma criança. Porque ela consegue fazer coisas que eu acho que nem nos meus sonhos. Então, o que é que ela fez? O que é que ela faz? Eu posso vos dar este exemplo da teia da aranha. Ela de vez em quando utiliza certas técnicas que são muito boas, vou-vos dizer mais ou menos, que eu não tenho agora a noção mais ou menos como é que ela faz, mas ela diz assim, ela manda para o universo, se houver alguém, né, próximo de mim que possa ajudar neste assunto, por favor, peço ajuda a essas pessoas. Eu não sei mais ou menos, eu acho que é mais ou menos assim que ela diz, não tenho a certeza. Então, mas porquê que ela faz isso? Ela fez isso porquê? Porque houve um dia em que ela tinha uns documentos para preencher. A sério, eram aqueles documentos bastante difíceis, que uma pessoa olha para eles e diz assim, eu não consigo. Eu sei que existem muitas pessoas que essas papeladas, pode ser das finanças, pode ser, sei lá eu, de segurança social, pode ser qualquer coisa. Vocês estão a entender? São papéis que são 3 ou 4 folhas e tu tens que preencher, tu nem sabes por onde começar. Então, para algumas pessoas isso é uma dor de cabeça, para outras pessoas é só chegar ali, isto é tão fácil, não é? E então, ela olhou para aquilo e disse assim, não consigo. Então, fez esse pedido ao universo, se houvesse alguém. Então, o que é que aconteceu? Vocês não vão acreditar. No momento em que ela fez esse pedido, mais ou menos à noite, que ela costuma fazer, no dia seguinte, apareceram-lhe 4 pessoas, sem ela quase dizer nada, a ajudar-lhe naquele assunto. Para ela ajudar. Ela disse assim, não sei como é que estas coisas acontecem, mas foi uma amiga que trabalha com as finanças. Foi trabalhar numa casa, nessa casa havia uma pessoa que também trabalhava e que sabia preencher esses papéis. Depois tinha o seu ex-marido que também se ofereceu para preencher esses papéis. Ela disse assim, caraca, nem sabia. A quem é que levou a dar esses papéis? A quem? Só para vocês verem como dentro da tua teia de aranha, se houver pessoas que estejam acessíveis a te ajudarem, é possível que essas pessoas intuitivamente te telefonem, olha, está tudo bem contigo? Precisas de ajuda em alguma coisa? Que foi o que aconteceu a ela? Como é possível isso acontecer? Porquê? Porque estava dentro da tua teia de aranha. Eram pessoas amigas, próximas e que tinham a capacidade, o conhecimento, até mesmo outra que não era, porque era do local de trabalho, apareceu-lhe ajuda por todos os lados. Ela ficou assim, isto parece bruxedo. Ela de vez em quando, aqui uma coisa, de vez em quando, e isto é muito interessante, ela de vez em quando faz isso. E a única pessoa que lhe pode ajudar sou eu. Muitas das vezes. E eu capto esses pensamentos. E eu, filha da mãe, já me estás a lixar, Deus. Não é que me cause muito prejuízo. Ou que seja assim muito inconveniente. Mas quando tu sabes que alguém está a fazer isso, porque tu captas os pensamentos, não é que tu captas, os pensamentos são as emoções, as sensações. Então, filha da mãe, tu já me estás a lixar. Eu chego a ver a dela, Salais, a minha irmã, tu já me estás a lixar. E ela só se começa a rir. Eu só lanço para o universo. Quem me puder ajudar, ajuda. E eu, filha da mãe,
Quer dizer, como sou eu o único dentro de toda a gente, porque há muitas coisas que os outros simplesmente é como se fosse uma barreira, é que tipo, acha totalmente absurdo, não é? Então, como é que eu vou fazer isso? Caralho, até não, é? Não tem sentido. Então, como os irmãos, né, não têm essas barreiras, então simplesmente prontos, estão mais abertos a fazê-las vontades ou a ajudar em certos assuntos. Então, claro, os que estiverem mais perto do centro dessa pessoa são os que são aqueles que vão captar melhor a informação que a pessoa quer. No caso dela, ela manda para o universo. E está correto. Os que estiverem ao lado, quem puder ajudar, ajuda. E vocês também poderiam experimentar esta técnica que eu acho que é excelente. Vocês poderiam meter em prática um dia que vocês precisassem de ajuda, alguém para vos ajudar, né? Lembrem-se que nem todos vão te ajudar, né? Isto vocês já sabem, nem toda a gente tem aquela. Muitas pessoas têm barreiras, né? Como é que eu vou ajudar se ela, por exemplo, se tu se calhar sempre aparentaste estar bem, como é que eu vou oferecer uma ajuda se ela está boa? Para que é que eu vou telefonar a perguntar isto? Então, vocês têm que pôr essa margem, porque nós, seres humanos, somos assim, por muito que a gente tenha essa sensação muitas das vezes de se calhar é melhor telefonar, e não, depois vem a outra vozinha e diz, não, mas que estupidez, meu, então, não é? Então, se calhar vou ficar... o que é que essa pessoa vai pensar, né? Que eu estou maluco? Se não for verdade, né? Como é que eu vou dizer isto? Então vocês já sabem mais ou menos que isto realmente às vezes também não vai dar certo por causa disto. Então, metam isso em prática, façam. Quando vocês precisarem de ajuda, façam. Peçam ao universo, se houver alguém que me possa ajudar sobre este assunto, por favor, faça com que ele, não sei, que essas pessoas me possam ajudar. De certa maneira, pode ser que apareça uma pessoa para te ajudar. Ele intuitivamente vai ir à tua casa, ou tu vais encontrar com essa pessoa na estrada, ou essa pessoa vai te telefonar. Os milagres acontecem. Isto é o poder do pensamento, em que estamos todos ligados uns aos outros. E como vocês veem, isto é bastante interessante. Isto não tem nada a ver com a Matrix e com a espiritualidade. Isto são outros assuntos muito mais interessantes. A gente sair um bocadinho dessa negatividade que traz essa... Pronto, já a verdadeira realidade em que nós vivemos. Mas vamos vamos tentar fazer uns exercícios? Sim? Eu vou-vos dar mais um bónus que vai servir para muitas pessoas. Lá para o final do vídeo, eu penso que vocês vão gostar desse bónus, porque vai fazer com que se calhar algum problema que vocês tenham, possa ser resolvido com uma determinada pessoa. Certo? Fiquem até ao final para vocês ouvirem o bónus. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer exercícios. Será que as outras pessoas conseguem captar o meu pensamento? Será que sim? Será que não? Então, vamos pôr em prática. Não vale a pena estar a fazer este vídeo sem fazer isto, sem vos dar aí uns exercícios. E vocês tentem imaginar outros exercícios, não é? Eu não conheço a vossa vida, eu só vou-vos dar uns exemplos. Simples, nada de complicar. A primeira coisa que nós temos que saber é que a outra pessoa tem que estar receptiva, quer dizer, tem que ser algo simples. Não vamos com coisas complicadas, vamos com coisas simples. Então, por exemplo, vamos imaginar que tu queres um ramo de flores. Tu és uma mulher e tu queres um ramo de flores. O meu namorado, o meu marido não me dá um ramo de flores. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos
nos sentar calminhos, vamos sentar-nos calmos, tranquilos, vamos e vamos imaginar que nós estamos à frente dessa pessoa. Nós temos que ver a pessoa aqui, mesmo na nossa frente. Ela está mesmo à nossa frente. Imaginar ou visualizar, tanto dá. E nós vemos a pessoa à frente. E tu começas a falar com ela. Tu vais falar com ela com calma, com tranquilidade. Nada de ser agressiva. Nada. Calma. Com amor. E pede-lhe. Começa lá a falar de mansinho, como é que tu gostarias de receber um ramo de flores, que estarias muito agradecida, que lhe amas muito, mas que gostavas de receber umas flores, por exemplo, umas rosas. E tu olha para a cara dele, tu olhas, vês mais ou menos a cara dele, se a cara dele está receptiva ou não, né? Porque muitas das vezes a pessoa pode ter uma barreira. Eu nunca na vida, por exemplo, vou oferecer flores a ninguém, a nenhuma mulher. Essa pessoa pode ter essa barreira. Então, uma pessoa tem que também entender que há certas coisas que podem se manifestar ou não, né? Ou porque as flores lhe lembra um velório de não sei quantos de alguém que morreu e ele agora não faz nada, não oferece flores a ninguém. Existem esses traumas, mas vamos ver, não é? Vamos ver se dá, não é? Nós não sabemos. Só estou a dar aqui, algumas explicações se as coisas não acontecerem, né? Então, o que é que nós olhamos para ele, né? E tu começas a dizer: eu quero um ramo de flores, eu desejo um ramo de flores. Por favor, dá-me um ramo de flores ou um ramo de rosas. Começas a dizer, né? E depois dás-lhe. Tu podes fazer de várias maneiras. Depois dás-lhe um abraço muito apaixonado, por exemplo, né? O teu marido ou o teu namorado, né? E agarras-lhe e ficas muito, muito feliz, né? E tu vês a cara dele. Mas tu lhe mandas um ramo de flores, um ramo de flores, um ramo de flores. Começas a mandar os pensamentos. Para que ele aceite isso. Tu podes visualizar e também podes mandar os pensamentos. Um ramo de flores. Eu quero um ramo de flores. Eu quero um ramo de flores. Sim, oferece-me um ramo de flores. Oferece-me um ramo de flores. Eu quero rosas vermelhas. Ou rosas brancas. E vais ver. Tu vai fazendo isso. Não quer dizer no primeiro dia se calhar pode dar certo. E como pode não dar certo. Isto é um exercício para saber se a outra pessoa consegue captar os teus pensamentos ou não. Se isto realmente é verdade, é real ou não. Certo? Estamos aqui para fazer exercícios. A testar se isto é verdade ou não. Né? Senão não vale a pena. Então, fazes isso um dia, fazes isso 2 dias, fazes isso 3 dias e vais vendo se dá resultado ou não. O que pode acontecer é, em vez de tu receberes um ramo de flores, ele manda-te por mensagem umas flores. A pessoa captou mal o teu desejo e depois manda-te uns emojis com rosas. Olha aqui estas rosinhas para ti. Pimba, vai. E tu não é isto que eu quero. Certo? Mas já é um sinal que a pessoa captou alguma coisa. Certo? Então, vamos imaginar que tu queres que o teu marido ou a tua mulher te abrace quando tu chegas em casa. Por exemplo, são coisas fáceis, são coisas simples, não vamos complicar. Então, o que é que nós fazemos? Fazemos a mesma coisa. Quando tu chegares a casa, eu quero que tu me abraces. E mandas-lhe o pensamento. Mandas-lhe o teu desejo, porque isso é um desejo teu. Lembra-te, pensamento juntamente com desejo. Com intenção. Eu quero que tu me abraces quando chegar a casa. Eu desejo muito que tu me abraces quando tu chegares a casa. E quando ele chegar a casa, ou ela chegar a casa, tu, claro, se tu estiveres em casa, né?
Primeira coisa, tu vais à porta e vamos ver o que é que a pessoa vai fazer. Não vais lá abraçar. Não, não. Deixa ver o que é que a pessoa vai fazer. Não vais também ficar lá na casa de banho, não é? A pessoa não vai entrar, depois passa o momento. Mas quando a pessoa entrar, abraça. Outro exercício. A pessoa vai às compras. Okay? Vai às compras e a ti apetece-te chocolate. Tu sabes que a pessoa vai às compras. Então tu vais dizer assim, vou fazer um exercício e vou fazer que ele me traga o meu chocolate preferido ou o meu pacote de bolachas ou o que seja. Então, manda-lhe os pensamentos, pessoa, entra, veja a pessoa e diz assim, eu quero chocolate, quero o meu chocolate favorito, compra o meu chocolate favorito, compra o meu chocolate favorito, né? Olha, compra-me, eu desejo o meu chocolate, eu vou ficar muito contente, eu vou-te dar um beijo muito grande se tu me comprares esse chocolate, o meu chocolate favorito. E, pá, tenta inventar alguma coisa, eu já estava aqui a pensar outras coisas, mas inventa, né? Ser criativo, criativa em relação a estas coisas. Tenta, não é? Tenta também, não sei, de certa forma, praticar, fazer. Se um não der, tenta colocar outras instruções, outros métodos, né? Para ver qual é que é o melhor. Porque nem todas as pessoas, se calhar, vão aceitar da mesma maneira ou não vão ter os mesmos resultados. Então tu também ajustas-te àquilo. Então façam mais ou menos estas práticas e vocês depois tentem fazer isto em outras situações que vocês queiram. Hã? Se tu queres ir dar um passeio, ou queres ir ao cinema, ou queres ir, sei lá eu, qualquer outra coisa, manda-lhe a intenção. Vamos fazer o exercício para ver se a pessoa capta o teu pensamento ou não. E assim vocês já sabem mais ou menos se isto dá resultado ou não. É só meter a intenção. Então, quantos dias é que demora? Né? E também, muitas das vezes também depende. Se a pessoa está no trabalho, está estressada, não vai captar o teu pensamento. Então tenta que seja em um horário em que a pessoa esteja receptiva. Que esteja calma. Então, também depende de muitos desses fatores. Então, tenham isso em conta. Agora vamos ao bónus. Isto é um bónus, é uma técnica também muito boa. Essa que vocês vão, eu acho que vocês vão adorar. Uma vez que vocês saibam esta técnica, muitos problemas podem ser resolvidos. E isto, prontos, isto vai mais direcionado. Estas técnicas podem ser utilizadas para tudo. Sejam criativos. E vocês vão poder implementar isto de muitas formas e feitios. Eu pessoalmente eu não utilizo. Não vejo. Eu já matei essa curiosidade há muito tempo. Agora, para as pessoas que são mais curiosas, ou as pessoas que se calhar gostam de brincar com isto, pá, está porreiro, é engraçado. É engraçado ver como as coisas funcionam. Como é que o mundo funciona. Né? Então, agora vamos para coisas sérias. Vamos aqui para o bónus. Que é o seguinte, vocês depois guardem o vídeo ou guardem bem aqui na vossa memória para que vocês vocês também possam partilhar esta informação. Que é, vamos imaginar que tu estás zangado ou alguém está zangada contigo. Tu fizeste alguma coisa, cometeste um erro, como todos nós podemos cometer erros, através de ações, através daquilo que é dito.
e magoamos outras pessoas. Alguém ficou magoado connosco, alguém já não nos fala, alguém tem algo contra nós e nós não sabemos como resolver o problema. E eu sei que isto é o pão nosso de cada dia, é o que não falta, especialmente dentro das famílias, dentro dos círculos, círculos de amigos e também de colegas de trabalho, é o pão nosso de cada dia. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos visualizar a pessoa, mas atenção, tu tens que ter a intenção, tens que ter o desejo, não é simplesmente, não, eu só quero me livrar deste problema, mas não tenho a intenção. A outra pessoa vai captar. Não... Por isso é preciso ter muito cuidado com... Se a pessoa não tem a intenção de pedir desculpas, de se mostrar arrependido, não vale a pena. Mas vocês podem tentar, né? Então o que é que nós vamos fazer? Quando tu saibas que essa pessoa está calma, se calhar depois do trabalho, ou lá para as 8 horas da noite, 9, 10. Normalmente eu aconselharia às 3 da manhã. Mas numa hora que tu saibas que essa pessoa está calma. Então o que é que nós vamos fazer? Tu vais visualizar essa pessoa. Visualizar ou imaginar essa pessoa à tua frente. E tu vais pedir-lhe desculpas. Tu vais falar tudo para essa pessoa. Tudo aquilo que tu tenhas que dizer, que gostarias de lhe dizer na realidade, no físico, tu vais dizer isso através da imaginação. Através da visualização. Tu vais pedir desculpa, tu vais dizer que estás muito arrependida, que não gostarias de ter feito isso e que, prontos, que gostarias de teres mais uma oportunidade e essas tretas todas que uma pessoa tem que dizer, não é? Tu vais ver, tu vais dizendo isso uma e outra vez, 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Quanto mais tempo, melhor. Quando tu achas que já está bom, porreiro, terminas. E tu vais ver como a outra pessoa vai começar a ficar mais aberta a falar contigo. A pessoa já não te vai ver da mesma forma como estava a te ver até o momento. No momento em que tu faças isso, vai haver uma mudança na outra pessoa. E eu sei que há muitas pessoas aí fora, aí por este mundo, em que os filhos não falam com os pais, ou não falam com a mãe, ou não falam com um amigo qualquer, que houve um mal desentendimento, que a culpa não foi de nenhum dos dois, ou foi do um ou do outro, e que nunca mais conseguiram consertar esse problema. Através desta técnica, vocês mandam os vossos pensamentos, o vosso desejo. Se for realmente algo real, genuíno, tenho a certeza que vai mudar totalmente a situação. Agora, cabe-vos a vocês, estão aí, fazer estes exercícios. E vocês vão ver se dá resultado ou não. Persistam. Não é porque agora não me aconteceu uma vez que já não funciona. Tentem. Não funcionou com este, vamos tentar com aquele. Porque muitas das vezes, é como eu digo, tens que saber se a pessoa está receptivo àquilo que tu estás a pedir. Pode haver muitos traumas, pode haver muitos medos, pode haver muitas barreiras invisíveis para a pessoa de não fazer isso que tu queres. Então, é bom que sejam coisas pequenas, coisas simples. Certo? Não vamos exagerar. Não vamos aqui tentar ser magos, né? Tentar controlar as outras pessoas. Vamos fazer isto como se fosse uma brincadeira.
coisas simples que nos tragam felicidade, né? Que nos tragam diversão. Agora, quanto à outra, né? Ao bónus, aí já não é que seja uma coisa séria, né? Existe um problema. Se tu tiveres mesmo, se a pessoa estiver mesmo arrependida, certo? E se realmente quer se reconciliar com aquela pessoa, isto dá resultado. Se for genuíno. Se for genuíno. Tu visualizas a pessoa à tua frente, ou imaginas, e tens que ser genuíno, tens que dizer aquilo que tens que lhe dizer. Sentes arrependida, arrependido, e o que tu quiseres. E tu vais ver, olha, se tu fores uma pessoa que consegue visualizar, né? Tu vais ver se a pessoa muda a cara. No princípio pode ser que a pessoa pareça assim a pessoa meio zangada, né? Porque não está a gostar da tua presença. Mas vê se ela começa a mudar a sua expressão. E aí tu já vês que alguma coisa está a mudar. Se não mudou no primeiro dia, faz na próxima vez a mesma coisa. E tu vais ver como vai quebrar. Vai quebrar. E tu dizes assim, milagre. Claro que é milagre. É um milagre do pensamento. Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Eu espero que vocês se divirtam a fazer estes exercícios. Depois coloquem aí no comentário se deu resultado ou não. E se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Se não gostaram, deixem o vosso dislike. E, como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.